Olá pessoal, bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso canal Dividir para Multiplicar. Escolhemos esse canal e esse nome porque nós queremos dividir conhecimento com você para poder multiplicar essa prosperidade. E a ideia aqui é trazer sempre pessoas novas, pessoas que vocês possam se inspirar, conhecer e vocês conseguirem extrair o máximo de conhecimento para a gente poder seguir. Hoje estamos aqui com o Eric e com a Yara. Né? Eric, se você me permite, Yara, né? Primeiras damas. Com certeza. Yara Freitas, ela tem mais de 13 anos de experiência, né? Em hotelaria, em multipropriedade, em vendas, né? De alto impacto. Inclui todo o processo de comercialização, liderança e o go-to-market, graduada em Direito e com extenso currículo na FGV, tem MBA também. Poxa, Yara, uma vasta carreira, parabéns, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Enio. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Quando você me convidou para esse projeto, né, Dividir para Multiplicar, é sempre bom passar um pouquinho, né? A gente passa aí no dia a dia nosso e essa troca de informação é essencial, ainda mais no nosso mercado. E aprender com vocês também, né? Ainda mais com você que é um mestre, faleiro, a mesma coisa. E a gente está aqui para fazer acontecer sempre. Ótimo, obrigado. Eric Faleiro é especialista em captação e estratégia, que atua no mercado compartilhado desde o início das atividades de multipropriedade no Brasil. Atuou em diversas posições no segmento, incluindo até como profissional de captação. Você veio de chão de fábrica, né, Eric? Assim, exatamente. E atuou já como gerente nacional, diretor regional, né? E 11 anos nessa indústria, praticamente viabilizou muitas salas de vendas nessa indústria aqui em todo o Brasil. Aqui você já liderou mais de 11 operações no estado do Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil, totalizando mais de 29 salas de eventos abertas, né, nesse período. Exatamente. Praticamente aí o mestre aí de geração de lead, colocando leads para dentro de salas de venda. Bem-vindo, Eric. Que isso, eu que agradeço o convite, a presença também da Yara aqui. Para mim é uma honra estar aqui com vocês para poder dividir, para multiplicar conhecimento para essa turma aí. Excelente. Yara, e eu convidei aqui o Eric hoje também para ele poder dividir conosco, né, esse livro que ele acabou de lançar aqui, A Árvore de Excelência. Na verdade, ele já praticava, né, junto com a equipe dele, né, Eric? Hoje você está com quantos liderados? Hoje, aproximadamente 80 liderados. 80 pessoas. 80 e você, pessoas. Yara? 153. Poxa, é gente, hein? Bastante gente. Você São consegue pessoas. chamar todo mundo pelo nome? Consigo, hoje sim. Consegue? Yara? Consigo. Poxa, é muita gente, né? Eu já me atrapalho em 12, imagina ter isso. Mas, claro, vocês têm subliderança, né? Tem toda uma cadeia nesse Tem toda uma cadeia. Hoje a gente acaba que chama... Eu consigo, às vezes, chamar pelo sobrenome, a maioria. Então, eu decoro sempre o rostinho e sempre vou, né, falando pelo sobrenome, que eu acho mais fácil do que com o nome. Acho que o nome para a pessoa é muito importante, né? Muito, Com certeza. nossa. É diferente quando você chama as pessoas pelo nome. Muda, né? Muda totalmente. Você tem atenção, né? Numa reunião mesmo, quando você puxa qualquer reunião, você cita o nome da pessoa, você traz a atenção, né? E isso no nosso mercado é muito importante, né? Porque a pessoa se sente importante. Fala, olha, ela me conhece, Sim. né? Ela sabe quem eu sou, olha lá, ó. Então, É. isso é muito importante. Então, a gente sempre tem esse trato aí para cuidar delas. E é uma técnica de negociação. Eu, particularmente, uso muito. Quando eu estou numa mesa de reunião e aquela pessoa pega o celular e começa ali a digitar, eu já falo, fulano, automaticamente ela larga o celular e já dá atenção. E já né? chama, né? Tudo faz parte do Na nosso venda mercado. também usa muito isso? Usamos durante a mesa? muito, né? Por isso que a gente sempre, desde o início, desde o princípio, a gente fala, chama pelo nome. Né? A gente vem de uma escola que é João e Maria, né? Uhum. Vamos lá, João, Maria, me acompanhe. Maria, aí sempre chama pelo nome, porque a pessoa se sente valorizada, né? Porque chamar de fulano, bonita, não faz muito sentido. Né? Linda, né? Moço, não faz muito sentido, ainda mais quando a gente lida com pessoas, assim, é bem importante a gente chamar pelo nome. Ainda mais pelo valor hoje do produto que a gente vende. Tudo que a gente entrega, a pessoa tem que se sentir valorizada naquele momento. Legal. Muito bom. Pessoal, o Eric e a Yara trabalham no mercado de multipropriedade. Né? Multipropriedade é um negócio onde você divide o apartamento hoteleiro, né, para vários proprietários e as pessoas pagam somente pelo tempo que elas usam. Então, ela compra uma semana, 2 ou 3 ou 4 semanas durante o ano
E esse mercado é um mercado bastante difundido, tem bastante empreendimentos no Brasil, mais de 200 empreendimentos hoje. E começou pós-guerra, depois foi para o mercado americano e o Brasil meio que tropicalizou ele e praticamente viabilizou esses grandes equipamentos hoteleiros que a gente tem hoje no Brasil. Então eu acho que a multipropriedade trouxe essa contribuição muito grande. Bom, mas hoje a gente não está aqui para falar de negócio, a gente está falando de gente, né? E gente nunca é fácil lidar com pessoas, né? Todo mundo igual tem a particularidade do nome, do comportamento, etc. e tal. E o Eric, né, nesse dia a dia dele, acabou trazendo aqui um livro chamado A Árvore da Excelência. Explica um pouco para a gente aqui, Eric, por que você trouxe aqui o símbolo da árvore, né, para poder explicar essas teorias suas? Perfeito. Em primeiro lugar, para contextualizar um pouco o porquê, né, do nome da Árvore da Excelência, o porquê que esse livro negro, né, que chama Black Book, também. Quando eu entrei nesse negócio, no mercado que eu estou atualmente há 11 anos atrás, eu via muito treinamentos sobre técnicas de vendas, né? Sobre como vender mais, o que você vai falar para o cliente para poder vender mais, o que você vai falar para o cliente para quebrar determinada objeção. E praticamente, integralmente, eu via líderes e gestores desse segmento falando só disso. Só que, quando eu entrei, comecei a ter o interesse de prosperar no negócio, né? Querer ficar nele por mais tempo e poder vencer, eu entendi que o segredo talvez não estaria nas técnicas e talvez nos comportamentos que as pessoas têm. Então eu comecei a ficar um pouco obcecado, digamos assim, estudar quais são os comportamentos corretos para a gente conseguir êxito em qualquer função que seja, em específico eu tratei no negócio. E estudando as pessoas de fora, através de livros, treinamentos e tudo mais, eu também comecei a observar as pessoas que trabalhavam comigo, né, os grandes profissionais, que eu entrei ali, hoje eu posso ser considerado uma pessoa que tem uma certa experiência, mas eu entrei como aspirante, uma pessoa ali, já tive o meu primeiro dia de trabalho, já sentei ali, né, Yara, nós já sentamos ali na cadeira de treinamento, passamos por todo o processo, e eu comecei a perceber que as pessoas que tinham êxito, as pessoas que tinham mais resultados, elas tinham comportamentos parecidos umas com as outras, né, elas tinham comportamentos quase padrões umas com as outras. E aí eu modelei essas pessoas, e tudo mais, para poder ter êxito também. Até que chegou a minha primeira oportunidade de liderar um time. E eu me vi na posição de poder ensinar para as pessoas aquilo que eu estava estudando. Quais eram os comportamentos, né? Qual era o nível de mentalidade, o que as pessoas que tinham êxito pensavam, para elas estarem onde elas estão. E aí nasceu a Árvore da Excelência, que seria o quê? Né? Porque o contexto, a situação de ter o nome, né? A Árvore da Excelência. Quando a gente olha para uma árvore, né? A gente está passando por um local e tudo mais, a gente vê uma árvore bela com grandes frutos e tudo mais, uma árvore toda verde, né? Maravilhosa, aqueles frutos ali bem belos e tudo. As pessoas têm o hábito de só ver aquela árvore e não pensar como ela chegou naquele patamar de ser uma árvore forte que suportou ventanias, fortes chuvas e poder prosperar com aqueles bons frutos. O que eu entendi? Que é o que acontece com as pessoas que têm êxito. Às vezes uma pessoa olha para o Enio, para uma Yara, né? E olha como o Enio é bom, olha como a Yara é bom, olha como o Eric tem determinados resultados. Será que ele teve sorte? O que ele fez para poder conquistar? Do mesmo jeito que nós temos determinados comportamentos para poder ter êxito, uma árvore, para ela ser forte e ser frutífera, ela tem que ter o quê? Raízes fortes também. E aí o contexto da Árvore da Excelência veio que são 12 raízes, ou seja, 12 comportamentos, 12 níveis de mentalidade, 12 pensamentos e valores que as pessoas têm que ter, no meu ponto de vista, para poder ter êxito em qualquer negócio. Não só na multipropriedade, que hoje é o ramo que nós estamos neste momento, mas em qualquer mercado que ela possa atuar, seja em ramo imobiliário, seja em ramo automotivo ou qualquer mercado em si. Na vida, né, Fábio? Na vida. E tanto que, para as pessoas que já tiveram acesso, elas falam que, às vezes elas nem atuam mais comigo, mas elas utilizam isso aqui em outros mercados que elas estão atuando. Então são 12 raízes que contemplam uma árvore para ela poder ser uma árvore de excelência. Para um profissional em si, ele ser um profissional de altíssimo nível, se ele colocar em prática esses comportamentos congruentes com essas 12 raízes que nós vamos ter a oportunidade de falar aqui. Ah, legal. Eu gosto muito, Yara, desse negócio de modelagem. Porque você pega pessoas e pessoas elas têm um comportamento e você vai modelando essas pessoas e você extrai o que ela tem de melhor, né? E acaba que nesse período todo, né, como a gente começou do aspirante, né, Faleiro? A gente começou lá de baixo, então a gente sempre sabe
o que fazer e o que não fazer, porque a gente viu muita coisa acontecer e passamos por muita fase, então a gente sabe por que não reclamar para não atrair certas coisas. Então a gente começa a colocar em prática tudo que a gente viu né? Nesse período todo a gente viu de errado. A gente fala, não, eu não quero fazer isso para não parecer isso. Então a gente começa a montar e o livro tá maravilhoso. As raízes faz todo sentido e não só na multipropriedade. A gente coloca aí acho que num casamento faz todo sentido. Com certeza. Na nossa vida pessoal faz todo sentido. Eu até falei recentemente com meu namorado, eu até comentei com ele, falei, olha, eu dei um livrinho desse pra ele, aquele que me deu, eu falei assim, olha, lê, que faz parte, é bom e é importante. Ele até falou, nossa, faz mesmo, porque às vezes a gente vai levando a vida de uma forma e isso aqui vem pra mostrar que a gente tem que valorizar, já que acorda é determinado, né, Faleiro? E faz todo sentido. E a questão do fruto também, né? Hoje essa geração, ela é praticamente uma falsa ilusão. Porque todo mundo já quer ir no resultado, já ir naquele fruto. Exatamente. E quer pegar. Mas nem a árvore, nem a raiz ela existe. Perfeito. Eu costumo dizer que Deus nos dá a semente. Então a semente, a gente tem que deixar de engolir semente, a gente tem que começar a plantar. Então, ou seja, as sementes são as nossas oportunidades que Deus dá. Então essas oportunidades elas são plantadas em terrenos férteis e desse terreno aí começa a ter raiz. Eu acho que na raiz também tem um ditado muito do bambu chinês, né? Exato. Que tem um momento de você se apresentar também. Né? Quanto tempo a gente está aqui de mercado e a gente está nos expondo aqui? Eu tenho quase 23 anos de mercado, o Eric está com o quê? Com 13, 12 anos de mercado? 12 anos de mercado. 12 anos e Yara com 13 anos de mercado. Então, ou seja, mas para a gente estar aqui, para poder trazer um conteúdo sólido, a gente passou uma vida, né? Se somado aqui, de experiências para poder trocar esse conhecimento profundo. Né? Eu falo que eu gosto de fazer a analogia do peixe, né? Peixe grande, ele sabe onde o canal é profundo. Então, ou seja, você sendo muito raso, você não consegue atrair peixes grandes. Você tem que ser profundo e largo. Então, com isso, você tem maiores peixes, maiores colheitas também. Então, essa geração ela precisa prestar um pouquinho mais de atenção, né, no que ela precisa se fortalecer. Todo o processo ele demora, não é da noite para o dia que você vai ter frutos para poder colher. Perfeito. Tem que ter um processo, né? E é isso que a gente sempre coloca muito na equipe, né? Tanto o Faleiro como eu, a gente tem uma linha bem semelhante, né? Acho que é por isso que a gente dá muito certo. Mesmo quando a gente não está concordando, a gente conversa e fala por quê? E explica, e a gente vai e entra no acordo, mas a gente sempre tem esse diálogo justamente por causa disso, porque a gente sabe ouvir, sabe entender, e hoje a gente passa isso para a equipe de uma forma onde eles têm que passar pelo certo, né? Tem que passar por todas as fases que a gente passou, porque não adianta eu começar como aspirante e já subir como uma diretora, como um CEO de uma empresa. Eu não vou ter aquela excelência em transferir aquilo pro pessoal da equipe, não vou ter como mostrar para eles o caminho certo, porque eu não passei pelas transições. Isso interfere bastante. A dor do processo. A dor do processo. Faz parte passar do processo, né? Com certeza. O Eric, eu vi que você colocou 12 raízes, né? Perfeito. E eu acho que o número 12 ela é meio místico, né? Jesus, 12 apóstolos, né? Eu, particularmente, eu também tenho uma convicção, né? Quantos liderados diretamente a você? Hoje tem 80. Não, mas só de líderes. De líderes são 12 líderes. São 12 líderes. Yara, quantos? Eu tenho 8 ao total. Então, eu tenho esse número para mim também, como gestor. Sempre carreguei ele. Para mim, a gente consegue gerenciar no máximo 12 pessoas. Por conta que 12 pessoas, 8 acho que é um número até para 12 já começa a ficar um pouco pesado. Acho que você sente um pouco esse fardo também. Porque é o tempo para você dar um feedback individual, é o tempo para você conseguir ter uma conversa assertiva, para você comer um pão de queijo, comer um café com o cara, para você poder ajudar, lidar, ser um tutor ali nesse momento de liderança. Porque a liderança é um processo que ninguém nasce, né? Falando, hoje eu tô pronto para ser líder, né? Praticamente colocam numa fogueira. Acordei, pronto, você é líder. Você está líder, né? Praticamente. E se você está líder é porque você apresentou algum comportamento de líder. Exatamente. Eu acho que quando vocês olham para a sua equipe é mais ou menos isso, né, Yara? Quando Com você certeza. traz algum para a liderança. Quando eu trago alguém para ser líder, ele passou pela transição de formação, né? Porque eu acho que o líder, ele, além de resultado, ele tem que ter caráter, né? Então, caráter a gente não se compra, né? Ou nasce
ou não nasce. Então, a gente tenta ver isso. Claro que a gente pode se decepcionar ao longo dos anos, né? Mas naqueles momentos que você procura entender, até para você dar uma promoção para um líder, um futuro gerente, aí a gente tem que entender o caráter, o resultado, a postura, porque tudo isso vai influenciar no trabalho dele. Se ele for um líder mau caráter, um líder que vai fazer de tudo para fazer fracatura, mentiras, esforço, mentir ali na hora da ficha, mentir na hora de passar um cartão ou mentir na hora de uma venda, tudo isso influencia. E os líderes têm que prioritariamente, né, seguir as 12 raízes da árvore da excelência, né? Porque você não pode dar o que você não tem. Com certeza. Então, se ele não está seguindo as 12 raízes, digamos aqui nesse contexto que nós estamos colocando, ele não vai conseguir transmitir isso para a equipe e, obviamente, a cultura vai ser deteriorada ali, né? Neste momento. Isso, mas então faz todo sentido. Sim. Legal, vamos abrir esse Black Book aqui. Eu acho que é bem legal a gente conseguir entender um pouco desses comportamentos que eu acho que traz para a vida também, né? Bom, são 12 raízes, a gente geralmente faz o nosso episódio aqui em 50 minutos, vamos ver se a gente consegue passar, mas o máximo que a gente conseguir, melhor. Depois é bom que a gente tem conteúdo para um segundo episódio também. Isso mesmo. Não tem problemas. Vamos lá, Érica. Raiz 1. Vencer não é tudo, mas querer vencer é. Para mim, Enio, primeiro que são 12 raízes, mas elas não estão organizadas em ordem de importância. Todas elas têm ordens iguais, né? É difícil um profissional talvez ter uma raiz, mas ele falhar em outra não significa que ele vai ter êxito, pelo menos a longo prazo. Pode ter pessoas que conseguem ter uma sustentabilidade curta, mas eu interpreto que para ser um resultado duradouro, o êxito, ele tem que seguir essas 12 raízes aqui, que aí ela tem consistência. Não é só não é aquele voo de galinha, né? Que a pessoa pula, bate as asas, consegue um determinado resultado e pouco tempo cai. Então elas não estão em ordem de importância aqui, entre a 1 e a 12, elas estão no mesmo nível de importância. A raiz número 1, que é vencer não é tudo, mas querer vencer é. Até hoje, eu acredito que não só eu como vocês não encontraram ninguém que teve êxito sem ter um apetite voraz, né, pela vitória. Aquela vontade absurda de querer conquistar. E isso significa que, perceba, né, eu falei de querer conquistar, não é conquistar. Porque nós aqui, para estarmos nesse nível, como o Enio propriamente falou, de conhecimento, de experiência, nós erramos muito. Mas acredito que nesse processo, né, nessa trajetória entre onde nós estávamos e onde nós estamos e onde nós queremos chegar, mesmo perdendo, nós tivemos durante todo esse tempo esse apetite de querer vencer, de querer continuar lutando. É o que eu chamo de senso do merecimento, que é o que? Às vezes você não teve o resultado que você gostaria de ter naquele determinado dia, mas é uma coisa que você não engana, que é o travesseiro. Você ir para o travesseiro e pensar assim, poxa, hoje eu não tive o resultado que eu queria, mas eu lutei, eu estive o tempo todo determinado, busquei até o último minuto conseguir aquele determinado resultado. Isso é algo que ninguém pode tirar da pessoa. Esse senso do merecimento que contrapõe ao senso do arrependimento, né? Que é, se eu tivesse feito mais, se eu tivesse trabalhado mais, aí já era, acabou. Então, a raiz número 1 está ligado que mesmo que a pessoa não esteja tendo resultados, ela tem que ter esse apetite voraz, ela vai trabalhar até mais tarde, vai acordar mais cedo, ela vai deixar de folgar em determinado período, ela vai trocar aquele cafezinho da tarde por mais estudo, buscar mais clientes e tudo mais. Então é esse apetite voraz que o vendedor tem que ter para poder ter êxito. Essa para mim é a raiz número 1, que é extremamente importante. Eu não conheço ninguém que teve êxito que não teve essa raiz com ela. E é bem interessante, né? Porque isso a gente fala isso diariamente. O campeão não nasce pronto, né, Faleiro? O campeão, ele não nasce pronto. Então, ele tem que ir lá todo dia, treinar, ele tem que melhorar, ele tem que buscar, ele tem que querer. Não adianta acordar, nasci pronto, não. Ele tem que ter todo esse processo para buscar todos os dias esse merecimento, essa vontade de querer vencer. E isso faz todo o princípio, né, do início, do que a gente busca hoje nesse mercado, se resume nisso. Então, querer tirar um dia, eu sei que todo mundo quer ficar com a sua família, todo mundo tem vontade de ficar, vou ficar 2 dias em casa sem trabalhar, mas e para colher os frutos? Em casa não vai cair do céu, é melhor sair. Então, é melhor eu ir para lá, volto 6 horas, igual o Faleiro tem 2 crianças lindas, né, Faleiro? Ele busca todos os dias fazer o trabalho dele para chegar em casa e pegar as meninas acordadas para brincar, nem que seja meia hora. Então, o quê? O campeão não nasce pronto. Não nasce pronto. Ele todos os dias ele se molda
para buscar esse sucesso. E eu gosto muito dessa raiz aqui também, porque assim, Yara, não sei se você lembra, na época dos anos 2000, acho que 2005, 2006, lançou o livro... Gente, o bom é que ele vai entregar a nossa idade, né? É 13 anos. Não, eu acho que você estava na sua adolescência, não sei se você leu esse conta. livro. Tinha um livro O Segredo, né? Eu lembro. Nossa, mas virou assim, né? Hoje eu faço entrevista e tô olhando assim o currículo da pessoa, nasceu em 2000, eu falei, não pode. Eu lembro do Réveillon. Como pode, né? Passou tão rápido, nossa, né? Eu tô ficando velho. Mas, nossa, na época virou, né? Foi sensacional. Todo mundo sobre esse poder da mentalização. Com certeza. E eu acho que o querer, né? O querer vencer, ele tá trazendo para o cérebro dele essa mentalização e ele acoplando essa imagem que ele mentaliza dentro do córtex dele e acaba que ele busca isso. E aquilo se torna realidade. Eu, particularmente, me deparei com muitas situações na minha vida. Tem um caso que eu gosto muito que acho que poucas pessoas sabem disso. Eu lembro que uma vez eu fui para Porto de Galinhas, né? Em Porto de Galinhas, início de carreira, peguei aquele hotelzinho mais em conta e a gente caminhando ali pela praia, né? E olhei um hotel chamado Nanai. Aí chega um cara assim e fala, é ali que é os artistas da Globo grava novela. Acho que tinha uma novela que tava uma mulher que roubava o bebê, não lembro, mas tinha. E o final da novela foi lá. Nazaré. É a Nazaré. O Eric é noveleiro também. Então a Nazaré tava lá e o final do Bandido parece que ia gravar lá e a cidade tava alvoroçada, né? Por conta da gravação da novela. E o Nanai é perfeito, né? E o Nanai é assim, hotel 5 estrelas, etc. Nossa, e eu mentalizei aqui, eu falei, nossa, mas um dia eu quero passar uns dias aqui no Nanai. Né? Eu vou ter dinheiro, né, para passar no Nanai. Para quem não conhece o Nanai é um hotel que diárias de 7, 5 mil, 8 mil, dependendo do tipo da E você lá na pousadinha pagando 130. 130, né? Então eu falei, poxa, um dia tá aqui. Cara, e quando eu me vi, eu estava no Nanai. Nossa, e aquela imagem veio para mim, porque você deseja, mas ao mesmo tempo aquilo fica guardado dentro de você. Perfeito. E olha só para onde que eu voltei para passar as minhas férias, quando eu fiz a minha conquista, onde eu comecei a ter prosperidade e comecei a conseguir fazer uma reserva num hotel desse bem bacana. Então eu acho que o querer também é muito nisso, de trazer essa mentalização, trazer essa agenda positiva para o seu cérebro para você poder seguir. Com certeza, né? Mostra que não há truques, né, Enio? Sem trabalho duro as coisas não se realizam, né? As pessoas às vezes querem, como você mencionou, a geração atual, querem ter, mas às vezes não querem pagar o preço para, né? Primeiro você paga o preço e depois você colhe aquele fruto lá. É isso mesmo. É muito, muito. Outra fase que eu lembro muito também é do meu segundo grau. Então, quando a minha galerinha tava todo mundo procurando beijar na boca, de procurar namoradinha, não sei o quê. Sabe o que eu tinha na minha mão? Eu tinha a chave do laboratório de informática para eu poder ir noturno nele. Então, ou seja, praticamente para eu poder acessar o laboratório, eu tinha a chave da biblioteca, o diretor da escola não sabia, porque eu mandei fazer escondido. E qual que era o meu pior crime? Deve estar assistindo agora. Era ir para a biblioteca onde tinha o laboratório de informática depois da meia-noite. Ou seja, a fome de querer estudar era tão grande, né, para poder entender como que esse mundo funcionava. E ali eu tinha uma portinha, uma conexão de escada para a internet. Aí eu tinha a conexão de escada onde eu tinha lá o Portal Terra, Portal UOL, as páginas aparecendo bem, né, pouquinho de cada vez. Mas é isso, ou seja, acaba que eu poupei um pouco da minha adolescência, deixei de curtir muita coisa para poder, em detrimento de uma colheita mais, vamos falar, um pouco mais cedo, né? Perfeito. Você falando aí também veio uma nostalgia que eu nunca me considerei uma pessoa talentosa, né? Pelo contrário, eu sempre me considerei esforçado. Tá? Acredito que eu adquiri algumas habilidades, mas eu tô longe de ser o que as pessoas chamam de talento. Eu até acho que não devo seguir talento, como as pessoas falam, siga o seu talento. Se eu fosse seguir meu talento, eu ia ser jogador profissional de videogame, né? Porque a única coisa que eu sabia fazer quando eu era criança, jogar videogame. Mas como eu tinha consciência disso, e eu via as pessoas às vezes tendo muito mais resultado que e elas trabalhavam até 6 da tarde. O que eu começava a fazer? Eu ia pro semáforo lá em Caldas Novas, né? Quando eu atuava numa determinada empresa como profissional de captação, como captador. E pegava 100 convites
carimbava, né, 100 convites com meu nome e meu telefone para entregar para as pessoas no semáforo, né, e eu tinha 26 segundos para poder convencer, que é o tempo que o semáforo estava fechado, para poder ela ir no dia seguinte, para eu já ter um cliente. Então, quando as pessoas começavam no 0 a 0, eu já começava o dia com 2, 3 clientes me aguardando. Mas por quê? Porque eu tinha consciência da minha limitação. Então, eu sabia que para eu vencer, eu tinha que trabalhar mais do que eles. E aí vem a raiz número 1, né? Que é o que você mencionou também, que vencer não é tudo, mas querer vencer é sim tudo. Não, tem muito exemplo, Entra muita coisa nesse contexto, até porque a gente não nasce sendo o melhor, né? Tem uns que já tem um dom, fala, nossa, ele é bom naquilo que faz. Não, tem os QI, né? Tem os QI que é alto, e tem os que indica também. além dele ter o índice de consciência de inteligência, ele também tem também. O que indica, os QI alto, mas a gente tem essa raiz, ela é muito importante porque você acaba o quê? Não sendo o melhor, mas você busca ser o melhor todos os dias. E isso é muito importante. Ele buscava ser o melhor todos os dias. Por quê? Entregando todos os dias, ele já saía na frente no outro dia. Exatamente. E o pessoal ia lá, comprava, vendia 10 cotas assim, rápido, né? Mas ninguém via que você estava lá depois das 6 de noite. Só via o fruto, não as raízes. Só via o fruto, não via as raízes. Perfeito. E isso é muito importante. E tem também, abrindo outro parênteses também, já que a gente falou de QI, a gente também tem um coeficiente emocional, que eu acho que é que a gente está tratando aqui também, né? Eu, particularmente, eu sempre fui um CDFzinho, ficava sentado lá na primeira cadeira, eu era o representante de sala, eu dedurava o povo, era o xodó ali da professora. E tinha a turma do fundão. Né? Era da bagunça. E a turma da bagunça. Mas a turma do fundão é a turma que dá o coeficiente emocional que, às vezes, quem é muito técnico precisa de coeficiente emocional também. Precisa. Que é isso aqui que a gente está trabalhando. Porque a turma do fundão tem um senso de equipe, eles são organizados, eles têm o desfrute. Eu, particularmente, depois que eu terminei a faculdade, falei, gente, agora, né, meu tempo livre, o que eu vou fazer? Por conta que eu não tinha nem tempo para desfrutar, porque eu nem sabia o que era isso. Então, quando você traz a turma do fundão também ensina muito. Com certeza. Eu acho que você ter uma participação mútua aqui da turma do fundão e a turma da frente, ele é um merge de sucesso também. Perfeito, muito bem colocado. E olhando para a sua ótica, realmente era um time organizado e muito unido. Não, eles evacuavam no dia que não punha bombinha, punha qualquer coisa. Porque a turma do fundão, o que ela faz? Ela faz a divisão da equipe, quando tem competição, quando tem tudo, ela divide a equipe, ela é que faz barulho, ela que luta por aquilo. Porque não, o CDF igual ele é, né? Não era, né? Ele é um CDF, é uma pessoa que tá aí buscando conhecimento todos os dias, né? Então, você tá ali buscando conhecimentos, mas o pessoal lá do fundão já tá dividindo a turma, já tá fazendo aquilo, já tá marcando o horário de sair, porque senão acaba que você ia ficar só ali estudando e querendo conhecimento todos os dias. E a turma do fundão é importante. Do mesmo jeito no time de venda. Sim. A gente tem que ter os que faz o barulho, os que dá aquela força, o que faz um grito, o que chama a galera para aquela competição gostosa que tem que ter numa equipe. Tem uma energia, né? Tem uma energia, isso mesmo. Ótimo. Vamos lá, Eric. Raiz 2. Nunca reclame de um problema com quem não pode resolvê-lo. Perfeito. Essa aqui está muito ligada à parte de gestão, Enio, que se tem uma coisa que eu prego para a equipe é que a gente deve falar aquilo para quem vai resolver o problema. Então, não adianta nada o profissional estar insatisfeito com alguma coisa que está acontecendo no grupo e ele compartilhar a irritação e os problemas com a pessoa que está do lado dele. Por quê? Porque essa pessoa não vai resolver absolutamente nada. O que ela vai estar fazendo é o quê? Talvez essa pessoa que está do lado dele nem estava se preocupando com aquele problema, nem estava dando visibilidade, e ela está plantando aquele problema para outra pessoa também. Então, o problema que era dela, ela começa a levar para o outro, e esse outro leva para outra pessoa, e eu leva para outra pessoa, quando vê, vira um pandemônio que ninguém consegue controlar. Onde a gente prega isso? Porque ao invés de você gastar energia, direcionar energia falando para A, B ou C, você não direciona esse problema que está acontecendo, que no caso é um ruído dentro do grupo, dentro da companhia, para o seu líder direto, que é a única pessoa que vai ter a capacidade de resolver aquele problema. É onde eu uso sempre a analogia com eles que quando acontece um problema na empresa, normalmente o líder, ele não é o primeiro a saber do problema, né?
Quem sabe primeiro do problema é o profissional que está atuando lá. E cada problema, para mim, é como se fosse uma faísca. Ou seja, a pessoa está ali, o profissional está trabalhando, ele está no dia a dia dele, no chão da fábrica, ele viu ali um problema, no caso uma faísca. E todo profissional tem 2 baldes na mão. Tem um balde de água e um balde de gasolina. Se ele pega aquele problema e joga um balde de gasolina, aquela faísca vai virar um incêndio, né? Ou seja, ela saiu falando para todo mundo, contaminando a todos com aquela situação ali, gerou um problema que era individual, virou coletivo. Ou se ela pega o balde de água e joga no problema, ou seja, naquela faísca, a faísca vai se apagar. É a mesma coisa dela ver o problema e falar, chama o líder, comunica que está acontecendo X situação, XYZ, e aí o líder vai lá e tem a oportunidade de corrigir o problema, ou seja, apagar a faísca antes que ela se torne um incêndio. E aí resolve a situação que aconteceu, resolve aquele ruído que está acontecendo, e a companhia como um todo, o time como um todo, tem um melhor ambiente para poder trabalhar e a gente consegue auxiliar melhor. Porque a gente não consegue resolver nada que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, essa raiz está muito ligada a isso. Eu vejo muito, Yara, assim, quem na verdade reclama de um problema que é dele para o outro, na verdade ele está buscando aprovação, né? E acaba que ele tá buscando a aprovação e ele também tá buscando que ela concorde com ele, né? Pra desmotivar. Porque ele não quer só ele tá triste, desmotivado no ambiente de trabalho. Ele quer desmotivar o outro também para o outro não ser melhor que ele. Então ele já começa aquilo, é aquela famosa maçã podre, né? Exatamente. Toda a equipe tem uma maçã podre. E ele quer estar ali passando aquela... porque ele senta num grupinho, vai lá e contamina aquele grupinho. Ele fala, consegui, agora vou para outro. Aí senta no outro e vai falando. E vai virando uma cadeia. Por isso que a gente tem que jogar água ao invés de gasolina, né? A gente tem que ir lá conversar. Por isso que hoje os líderes, eles têm sempre que estar atento. Por isso a importância da gestão de pessoas, esse acompanhamento diário para a gente poder cortar o mal pela raiz. Exatamente. Não, e tem um ditado que fala muito isso, né? Eu sou dono do que calo e escravo do que falo. Ou seja, eu acho que Deus deu a língua para nós, né? E a língua tem o poder do verbo, né? O poder da palavra. Sim. E eu que vim da roça, lá na roça, quando a gente faz cerca, tem um negócio que chama mourão. Que é aquele poste que segura toda a cerca, sabe? Aquele poste mais forte que tem. E os dentes é igual mourão. É para segurar essa língua aqui dentro, sabe? Porque às vezes as pessoas começam a profetizar, começam a reclamar. E isso não é atitude próspera, porque isso não vai ajudar em nada. Né? Ou seja, a reclamação, na verdade, às vezes, ela está buscando um senso de aprovação com a equipe para que a equipe sensibilize. Eu acho que vai até um pouco mais, né? Vai um pouco até de vitimização também. Com certeza. Ele começa, eu fui vítima, olha isso aqui, e acaba que ele não tem uma atitude para resultado de resolução. Perfeito. Ele prefere ficar no vitimismo para poder tentar pegar a aprovação, e eu acho que isso é um pouco de autoconfiança também. Bem... Um profissional sem autoconfiança, acho que nem consegue vender, né, Yara? A autoconfiança é muito importante nesse mercado nosso, né? Porque a gente tem que ter confiança até para ter propriedade no que fala. Sim. Então, a gente tem que ter aquela segurança para passar para os clientes, para falar do nosso produto, para falar daquele hotel, para falar... Eu falo que até para contar uma mentira tem que ser uma mentira bem contada. Sim. Já que vocês vão mentir, pelo menos fala uma coisa bem contada, porque tem coisas que não pode ser dita, Sim. né? Perde toda a credibilidade. Com certeza, com certeza. Pode faltar tudo, né? Menos confiança. O Jeff Bezos, ele mencionou isso uma vez, que para ele o comportamento ou atitude, né, perdão, mais importante de um profissional de êxito, em especial um vendedor, é a confiança. Porque se ele não confia nele mesmo, né, quem vai confiar? Que atitude que ele vai ter para buscar os objetivos dele? Você comentou isso comigo essa semana, que você estava numa imersão e você chegou falando sobre isso. Sim, muito. Isso é muito importante. Muito. Hoje eu estava numa gravação de um podcast também, mais técnico de negócio, aí foi colocado, falou, vocês prometem aí rentabilidade, né? Eu falei, não. Aí usei essa mesma frase. Eu sou dono do que calo e sou escravo do que falo. Se eu prometer, eu vou ter que entregar. E acaba que essa entrega tem que acontecer e o cliente ele vai sentir isso, né? Ele sente, ele tá ali. No primeiro impacto vai ser ele, na utilização.
Hoje você tem que conquistar esse cliente em todas as fases desse cliente, porque hoje ele comprou de você, mas você pretende lançar um daqui 5, 6 anos. Então, você quer que esse cliente se retorne e compre novamente de você. E isso a gente tem muito já no nosso mercado. Hoje, na minha equipe, eu já tenho clientes de 6, 7 meses atrás, 1 ano, né, Faleiro? A gente tem muito isso na nossa equipe, que ficou hospedado, comprou e retorna com a mesma pessoa. E isso é muito importante. Por quê? Porque passou confiança para o cliente. Sim, ele retorna e adquire, né, com o mesmo profissional. E adquire com o mesmo profissional. E isso é muito importante. E isso tudo gera reclamação, porque se ele começa a falar demais também, se o cliente promete, o cliente não tem, aí vira um problema, ele reclama do problema e fica nesse ciclo, né, sem resolutiva. Ou né? ele vai lá, só bloqueia, né? Isso aí. Vira aquilo. Raiz 3, Eric, seja leal. Isso aqui tá ligado a muito. Primeiro assim, eu tava vendo inclusive um Reels, né? Foi um recorte só de um podcast que o Flávio Augusto tava gravando. Flávio Augusto da Geração de Valor, que já foi um dos proprietários lá do Orlando City, né? E depois vendeu. Que praticamente fundou com o Kaká ali, né? Fundou. Ninguém conhecia o Orlando City. Não, eu fui lá, fui no estádio. Legal. Eu fui no estádio, foi bem. Ele vendeu cota, né? Ele pegou aquilo ali e trabalhou para poder ter o visto americano, né? Então, isso que eu ia falar, ele fez todo o processo. Então, aquele sonho americano, ele trouxe, né? Ou seja, atrelou o sonho do brasileiro para ter uma nacionalidade americana. Acabou que ele vendeu, formatou um estádio onde a comunidade ama, né? O Kaká é o Pelé de lá, né? Praticamente. Pegou algo pequeno, né? Vamos pegar o Orlando City num tamanho minúsculo e transformou no que é, né? Mas ele linkou uma coisa na outra, né? E fez de extrema importância. Se fosse só o Kaká, às vezes não teria dado todo esse tamanho, essa gigantesca, né? Então ele foi lá e fez toda essa composição. E aí nesse podcast ele citou que para ele a qualidade mais importante que ele enxerga no profissional é a lealdade, né? Pelos motivos óbvios, né? É muito difícil, por exemplo, você estar casado com uma pessoa que você não confia, né? É muito difícil você estar atuando ao lado de pessoas desleais, né? Que a qualquer momento você tem a percepção que ela vai te deixar, ou vai te dar uma facada nas costas, nesse sentido. A lealdade tá ligada a respeito, tá ligada a não debochar dos colegas, tá ligado a respeitar a hierarquia, ou seja, existem ali uma cadeia, né? Na nossa atuação. Eu, por exemplo, posso atuar como na direção, aí tem os líderes, sublíderes, controllers e profissionais de captação. Para mim, é desleal um profissional de captação passar um problema direto para mim, sendo que nós temos toda uma cadeia para poder atender as necessidades e as demandas desses profissionais que estão com a gente. Então, até para o time, a gente passa que a lealdade é respeitar a hierarquia. Antes de você passar um problema para alguém que está numa escala maior, passe primeiro para o seu líder, para que ele tenha a oportunidade de resolver esse determinado problema. Então, respeito de hierarquia, não debochar dos demais, e são, para mim, qualidades que têm que ser colocadas, imputadas em bons profissionais, que é o que nós estamos mencionando aqui. Aquele profissional que você sente que a qualquer momento ele pode sair daqui para poder ir para a concorrência vizinha, para mim, não é um profissional que eu considero leal. Aí nós temos um problema com isso. Sim. E também você escreve muito aqui, exceto acima da honra, né? Exatamente. Eu acho que a lealdade, ela tem um ponto aí importante, porque você, na verdade, você é leal. Ótimo. Eu acho que a lealdade está dentro das nossas vidas, né? Como até dentro do casamento também. Mas você é leal. Ao mesmo tempo, eu acho que ele foi bem assertivo quando falou acima da honra também, porque a lealdade, às vezes as pessoas podem confundir um pouco dessa lealdade e você acaba virando burro de carga. Exato. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a pessoa também ela tem que ser leal, mas ela tem que ter um posicionamento, ela tem seus valores também ali, ela tem a sua honra, né? Entra o que eu prego muito hoje na minha gestão, é a lealdade, entra muito com caráter. Então, eles caminham junto ali. Porque não adianta, né? Eu ser leal e você ser leal a mim, mas eu te falar, olha, vamos fazer uma coisa errada, vamos fazer aquilo, e a pessoa é leal a mim, não adianta. Então, por isso que tem que ter um caráter, tem que ter toda essa formação de lealdade com caráter, com admiração, com respeito, que é o que engloba tudo isso. Faz todo sentido.
Perfeito. E a gente que leva isso pra vida, né, Faleiro? Perfeito, Freitas. E até complementando, né, isso que vocês dois trouxeram, né, até pegando a minha fala também, contextualizando, não é que o profissional da ponta não pode falar com a gente, né? É porque há necessidades que existem pessoas que estão ali para poder atender. E aí vem onde o Enio falou, né, que tá a frase aqui, que lealdade está acima de tudo, exceto acima da honra. Que tá ligada ao quê? Eu prego as raízes para minha equipe e eu tenho que aplicá-las, né? Assim como os líderes têm que aplicar com a equipe. Eu falo que a única coisa que eu quero que eles tragam direto para mim é se um líder quebrar uma das raízes que estão aqui. Porque nem eu estou acima delas. Eu menciono que se eu quebrar uma das raízes, eu quero que eles levem isso para um superior que está acima de mim. Porque ela está acima de tudo, exceto da honra. Ou seja, não é porque eu auxilio e desenvolvo elas e tudo mais que eu estou livre de poder cometer o erro que eu bem quiser. Está errado. E os líderes têm que entender muito bem isso também, para que eles sigam essas raízes aqui e as pessoas também tenham essa liberdade de, quando vê o líder errando, algo que seja cruel de quebrar uma das raízes, eles possam também trazer até nós. Até porque para eles se tornarem líderes hoje, você teve a lealdade deles, né? Hoje eles são leais, mas também tem a questão da confiança, que interfere bastante nisso. Então, se alguém faz alguma coisa e já pula a hierarquia, vai direto no faleiro, significa que os liderados não estão confiando no líder. Então, a gente já começa a questionar vários pontos aí. E isso influencia bastante, né, faleiro? Com certeza. A confiança ela é importante primeiro assim, né? Eu menciono isso o tempo todo. Quando uma pessoa me procura direto, é sinal que não tem tanta proximidade do líder com aquela pessoa, né? Ela já tem ciência disso aqui. Isso aqui que nós estamos falando aqui não é novidade para ninguém, por exemplo, que trabalha conosco. Eles têm ciência da regra do jogo. E, na verdade, a árvore de excelência, as raízes, são uma demarcação de terreno, né? São pontos de apoio que as pessoas sabem o que elas podem e não podem fazer. A gente está clarificando tudo isso aqui. E quando há esse furo, digamos assim, na hierarquia, o furo da raiz da lealdade é um sinal de que falta confiança ali daquele líder para o liderado. Então fala mais do líder do que propriamente do liderado. É isso mesmo. Vamos lá para a raiz 4. Essa é bacana, eu gosto muito. Tem foque no que está no seu controle. Perfeito. Aqui tem um pouco de estoicismo, né? E eu não quero trazer isso aí eu aprendi um pouco esse final de semana. Eu li. Eu confesso que o estoicismo, eu não me considero estoico, mas eu sou um profundo admirador do estoicismo. Eu estudo bastante, inclusive, faço alguns cursos. Resume pra gente aí, só para o pessoal, claro, saber o que é essa filosofia. Estoicismo é uma filosofia que ficou muito conhecida, digamos assim, depois que Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, ele escreveu um diário chamado, até me fugiu o nome agora, me peço perdão do diário que ele escreveu, onde ele colocava os pensamentos que ele tinha em relação a isso, e ele era um estoico, que ele aprendeu ali com Epiteto e tudo mais. O que o estoicismo prega em si? O estoicismo prega que nem tudo que acontece ao nosso redor, é uma das pregações do estoicismo, a gente pode controlar. Ou seja, do que adianta eu reclamar da chuva que está acontecendo aqui? Não vai mudar. A chuva não vai parar de chover pelo simples fato de eu reclamar dessa chuva aqui. Queria eu ser amiga de São Pedro, né? Talvez a gente faça uma dança da chuva e consiga dar uma melhorada, né? Isso pode estar no nosso controle. Mas que adianta, por exemplo, nós reclamarmos de Lula, Bolsonaro, PT, direita e esquerda, né? E sem demagogia política aqui e tudo mais. Mas o que adianta? Não vai mudar absolutamente nada. Então, quando a gente fala focar no que está no seu controle, é realmente focar naquilo que nós temos o poder de pegar, manusear ou apertar o botão. No caso de um vendedor, por exemplo, no mercado de multipropriedades, que nós estamos mencionando aqui, a venda ela passa por várias mãos. Ela passa primeiro por um profissional de captação que aborda uma família e convida uma família para ir até o stand. Depois que ela chega até o stand, tem uma pessoa que apresenta para essa família e tudo mais, e tenta encantar essa família, busca encantar a família pelo produto. E posteriormente tem um negociador, né, que é o TO, que faz o fechamento. Ou seja, não depende só de uma pessoa, depende de várias. Pode acontecer desse primeiro profissional fazer um trabalho muito bom e aqui o consultor e o TO estar no mau dia e a venda não sair. Ou pode acontecer vice-versa, desse primeiro promotor aqui, desse primeiro profissional, levar um casal, uma família toda, um lead todo estragado para o stand, e esse aqui podem fazer um belo trabalho que não vão conseguir realizar a venda.
para esse profissional, esse primeiro exemplo que nós estamos mencionando aqui, vamos supor que ele foi ali, conquistou um cliente e tudo mais, levou esse lead para o stand de vendas e tudo mais. E levou 3 leads. É desafiador levar 3 leads num dia só. Ele foi lá e levou 3 e não teve nenhuma venda. Do que adianta esse profissional reclamar? Ah, eles não estão vendendo para mim. Ah, não está dando certo. Não vai adiantar absolutamente nada. Ele só vai estar direcionando energia para aquilo que não vai resolver o problema dele. Isso Sendo mesmo. que o que vai resolver o problema é o próximo lead. É o próximo cliente. É buscar mais casais, né? Exatamente. Porque é o que ele pode controlar. Nós, vendedores, pelo menos nessa área que nós dependemos de outras pessoas para poder realizar a venda, nós temos influência na venda, mas jamais o controle absoluto dela. Nós não temos o controle disso. Então significa focar em algo que nós podemos controlar. O casal que vai comprar, o cliente que vai comprar é sempre o próximo. É sempre o próximo. Isso é o que eu posso controlar. Correr atrás de outro cliente e poder colocar esse lead para poder realizar a venda, não é, Feliz? Isso mesmo, faz todo sentido. Muito. E eu vejo aqui, Yara, que a gente está falando até de saúde mental, né? A gente olha, essa raiz 4 aqui, ela é muito profunda, né? Por conta que, primeiro você tem a ansiedade, que eu acho que a ansiedade hoje no mundo está enorme, né? A quantidade de pessoas ansiosas. Interfere diretamente hoje no nosso campo, né? Hoje no nosso trabalho, as pessoas ficam muito ansiosas. Ansiosa porque não pânico. vende, porque eu acho que isso tudo vai atrapalhando, vai virando um efeito cascata, né? E a Bíblia até em Provérbios trata muito disso também, né? Dos problemas basta o hoje, né? Amanhã é um novo dia. Sempre a minha equipe me liga e conta um problema, eu falo, olha pessoal, vamos um dia de cada vez, né? Não adianta, porque na verdade quem quer estar no controle, né, Eric, na verdade ele está vivendo no futuro. Ele está querendo um painel para poder controlar o futuro. E o futuro a gente não controla, só Deus. Então, ou seja, você consegue fazer alguns projetos, algumas linhas para você poder controlar o futuro. Você dá uma olhada para quem gosta, né, dos filmes dos Vingadores, né? Você tem lá o Senhor do Tempo, que aí o futuro, né? Teve agora do Homem-Aranha, que interfere aquele tanto de linha que cada mudancinha que faz são muitas linhas do multiverso, né? Que acaba sendo alterado. E esse controle é isso, e a pessoa fica ansiosa porque ela não tem controle do futuro, e ela quer esse controle para ela. E acaba que a gente tem que cuidar muito dessa questão. Essa questão é muito importante, eu falo muito todos os dias, né? Ainda mais quando as pessoas os líderes, gerentes mandam mensagem e falam, Yara, tô com isso, com aquilo, com um monte de problema. Eu falo, gente, o que está no seu alcance? Vamos focar no que a gente pode melhorar. Porque se a gente ficar só procurando o problema, vamos procurar o problema, não adianta. As coisas vão desandar. Então, vamos focar naquilo, foca a energia naquilo, a gente vai resolver e aí a gente vai melhorando cada dia mais. E é o que o Faleiro falou, né? É toda tanto quando coloca um casal, fica aquele captador, ele fica naquela ansiedade, né? Isso. Entra a ansiedade, né? Vai vender, aí ele tá sem vender muitos dias, aí entra também dentro da sala, às vezes pega um consultor que já tá vendendo na vibe muito boa, aí pega um que não tá vendendo, aí já vai embora falando, puta que pariu. Pegou um casal meu, já não tá vendendo, vai não vender, né? Perfeito. Então, adianta ficar parado, falando, não, eu vou lá ficar olhando pro casal lá dentro? Não adianta, vai lá, busca mais, faz o que tá no seu controle. E exatamente. É isso, né? Exatamente. É isso. E até corrigindo aqui, Enio, o nome do livro do Marco Aurélio, que é o diário que se tornou livro, é Meditações, me puxou na memória, que era praticamente um diário realmente que ele escrevia sobre as reflexões que ele fazia. E aí muitos usam isso para embasar a tomada de decisão que ele tinha, né? Ele dominou o período dele todo. E vai praticamente de encontro à primeira raiz, né? Vencer não é tudo, mas querer vencer. O querer, a meditação que o Marco Aurélio tinha então nesse livro, perfeito. Na verdade era a mentalização que ele estava colocando para poder realizar, que vai para o nosso livrinho O Segredo, né? Da década de 2000, que foi tudo bem casa, bacana, né? Tudo casa. Buscando ser melhor todos os dias. Turma, se a gente tivesse no Jô Soares, os nossos ouvintes estavam falando, tá acabando, infelizmente a gente, né, nós temos aqui uma regra de no máximo 50 minutos aqui o nosso tempo. Terminamos aqui na Raiz 4, vamos ter que voltar aqui e completar boa. Pelo menos a gente volta, né, e dá continuidade a essas raízes.
Mas muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo, que eu acho que todo mundo tem um chamado, né? Tem uma identidade, e quando as pessoas começarem a entender, eu falo que quando as pessoas começam a entender o porquê que ela foi chamada aqui, o propósito que ela tem aqui na Terra, nada fica pesado, tudo é leve, né? Tudo flui. Você não se cansa, na verdade, porque aquilo você faz com gosto. E o que eu vejo vocês fazem o trabalho de vocês com gosto. E é um trabalho bonito, porque ao mesmo tempo é edificante, ele é social, né, ao mesmo tempo. E esse trabalho social de edificar, de dividir o conhecimento aqui com todo mundo, né, as experiências que vocês estão tendo como liderança, eu tenho certeza que quando vocês já estiverem lá nos seus 50, 60 anos, vai ter um monte de filhinho lá gravando vídeo, agradecendo que vocês mudaram a vida das pessoas. Parabéns, que vocês continuam aí edificando várias vidas. E é gratificante isso, né? Você passar, a pessoa falar, olha, você me ajudou nisso, Sim. Você me ajudou naquela formação. Hoje eu consigo ter uma casa, consigo ter um lar, então formei uma família, tenho a minha lealdade, né? Então isso nesse mercado é muito gostoso de sentir, sabe? Com certeza. E também agradecer a oportunidade, né? A gente vai poder completar, né? Que tudo isso que nós vamos falar, inclusive você antecipou uma raiz, né? Ainda bem que é a 12ª. Foi? É isso aí. Mas tudo isso que nós falamos aqui é praticado, né? Tem que ser praticado no exemplo, mas achamos interessante, né? Escrever também, deixar isso visível para as pessoas também. Para nós é uma honra estar aqui falando sobre ela e dar continuidade também. Tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gratidão, ouvintes. Enio. Obrigado a vocês. Obrigada. Até mais.